Peró? Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Aqui no quadro de saúde mental do Aloy Peró, hoje a gente vai falar sobre agressividade infantil. Eu tenho percebido que as mães, principalmente, os familiares de modo geral, têm trazido uma preocupação com relação a supostos comportamentos agressivos das crianças. Então, quando a gente conversa com mães, com pais, com tias, avós, quem convive com as crianças, principalmente agora na pandemia, essa convivência tão intensa, eles relatam que a criança está mais agressiva, está batendo mais, está chutando, está gritando, empurrando. E a fala vem, porque fulaninho está muito agressivo, eu não sei o que eu faço. Eu acho que ele está com algum problema emocional, alguma questão importante. O que eu faço para resolver a agressividade? E aí é a grande pegadinha. Resolver a agressividade. E aí eu pergunto para vocês, será que a gente precisa resolver a agressividade? A gente precisa eliminar? Ou a gente precisa ensinar a criança a usar as suas emoções de uma forma mais saudável, mais funcional? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? Em algum vídeo atrás, acho que foi no vídeo sobre o comportamento de birra, eu falei um pouquinho sobre as estruturas cerebrais da criança, do ser humano de modo geral, né? Nós temos estruturas cerebrais com diferentes funções. Eu não vou aqui usar termo técnico, nem o nome científico de cada estrutura, porque não vai servir para nada para a gente. Mas é importante a gente entender que existem áreas do cérebro onde são processadas as emoções. Quando vem uma emoção, intensa, acorda algumas estruturas cerebrais que vão dar conta daquela emoção. Em contrapartida, nós temos outras estruturas do nosso cérebro que processam as informações e que a partir dessas estruturas a gente consegue resolver problemas, se acalmar, pensar de forma lógica, ponderada. Então, são estruturas diferentes. E quando a estrutura que processa as emoções está muito acordada, muito estimulada, ela meio que apaga o funcionamento das outras estruturas que escuta, que processa informação, que raciocina logicamente, tá? Por que é importante a gente entender isso? Uma criança, vamos pensar na criança, No adulto às vezes acontece isso também. Uma criança, ela tem essa área do cérebro que resolve problemas, que escuta, que raciocina sobre uma questão ainda em desenvolvimento. Essa área do cérebro, ela só vai ficar madura de fato depois dos 24 anos, tá? E a área onde as emoções são processadas, ela é a área mais primitiva do nosso cérebro. Então a gente já nasce com essa área do cérebro formada, tá? E essa mesma área do cérebro, que quando a gente está em perigo, eu falei isso no vídeo da palmada, quando a gente está em perigo, ela dispara uma série de informações para o nosso corpo e manda energia para as áreas periféricas, para as mãos, para os braços, para as pernas, para os pés, para que a gente consiga nos proteger de duas formas, ou lutando ou fugindo do perigo, tá? Então esse é um mecanismo importante para a nossa preservação. Pois bem, por que é importante isso? Quando uma criança está brincando com outra criança, Vamos imaginar ali uma cena de duas crianças de 6, 7 anos brincando. Poderia ser menor, poderia ser um pouco maior. Estão brincando tal, e aí uma tem um comportamento que contraria a outra. Ou pega o brinquedo, ou muda a regra do jogo,
ou diz que a outra perdeu, né? Tem ali um conflito. O que acontece? Esta criança que foi frustrada, que foi impedida de fazer algo que ela queria, ela vai reagir como se ela estivesse em perigo, como se aquela situação fosse uma situação de perigo, tá? Então, o que vai acontecer? Ela vai ou fugir, porque tem algumas crianças que têm esse comportamento, ela vai espernear, mas ela vai gritar, mas ela vai fugir daquela situação. Ela vai chorar, vai pedir ajuda para o pai, para a mãe, para algum adulto, vai reclamar, olha o que ele fez, né? Que é a dita criança chorona, que a gente já vai lá e taxa a criança. E algumas outras crianças vão lutar para conseguir preservar o próprio espaço. E essas crianças são as que vão reagir, muitas vezes empurrando a outra criança, chutando, brigando, que a gente vai chamar de criança agressiva. E o que adianta esses rótulos? Nada. A criança não é nem chorona e nem agressiva. A criança está tendo uma reação emocional. E o que a gente faz quando acontece isso? A gente vai lá, liga o nosso modo palestrinha, nosso modo palestrante e começa a falar. Você não pode fazer isso, olha o que você fez, machucou o amiguinho, você está muito agressivo, é muito feio fazer isso. E lembra que quando o cérebro emocional está muito aceso, a parte do cérebro que pensa, que raciocina, que aprende, que memoriza, está apagadinha? Então, se a gente ficar falando para a criança quando ela está muito emocional, digamos assim, não vai resolver nada. A gente só vai piorar a frustração dela, a sensação de que ela está em perigo. Então, não tem o que fazer naquele momento. A única coisa que a gente pode fazer naquele momento é esperar e dar apoio para aquela criança. Ah, mas eu vou fazer carinho com uma criança agressiva? Aí ela vai piorar, né? Ela vai ficar mais agressiva ainda, certo? Errado. Ela não vai ficar mimada, ela não vai aprender que aquele comportamento agressivo está certo. Se a gente se colocar à disposição, ela vai entender que ela tem apoio, que ela não precisa esconder aquilo que ela está sentindo, tá? Ela vai se sentir segura. Então, o que a gente pode fazer de forma prática? Porque a nossa ideia era a gente começar a falar de questões práticas aqui da educação. A gente pode dizer para a criança, olha, eu sei que você está com raiva, se você quiser um abraço, para as crianças que gostam de abraço, porque nem todas elas se sentem confortáveis com esse contato próximo, ou eu vou ficar aqui do seu lado se você precisar, tá bom? Depois que ela se acalmar, que passar um tempo, que ela tiver calminha de novo, porque aí é aquela parte do cérebro que pensa, que acalma, que aprende, tá um pouquinho mais acordada do que a parte emocional, que é aquela parte que dispara a sensação de perigo, você pode conversar com ela. E aí você pode dizer para ela, olha, quando acontecer isso, você não pode bater, porque as pessoas ficam tristes, porque se você apanhasse também você não ia gostar. Usar histórias, contar historinhas para elas, principalmente para as menores, e para os maiores a gente pode conversar no sentido de fazer um jogo empático, né? Que é aquela questão da empatia, se fosse você no lugar dele, como que você se sentiria? Porque aí ela tem capacidade, está acordada a capacidade dela de aprender, de memorizar e de entender. Quando ela está gritando, esperneando, não tem condições. Agora, não é só a criança, a gente também. Quando a gente está sob forte emoção, a gente não raciocina, a gente faz um monte de coisa errada, não é verdade? E olha que as nossas estruturas cerebrais estão bem mais maduras que as dela. Então é isso. Quando o teu filho estiver sob forte emoção, mesmo que ele faça alguma coisa que ao seu entendimento é errado, acalma, serena, espera um pouquinho,
para depois ensinar quando ele também estiver mais calmo. E dar apoio, tá? Para ele entender que as emoções não são erradas. Todos nós sentimos, a gente só precisa aprender em que lugar que a gente vai colocar, como que a gente se comporta diante dela. E isso a gente aprende, tá bom? Vou falar mais sobre isso no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e boa semana para todos. Alô, Iperó?